Você já sentiu que sua mente anda mais lenta? Esquece nomes com mais frequência, perde o fio da conversa ou entra num cômodo e esquece o que foi fazer lá. Essas situações podem parecer normais com a idade, mas não precisam ser aceitas como parte inevitável da vida. O seu cérebro, assim como o corpo, precisa de movimento, estímulo e atenção. Quando isso falta, ele desacelera, mas quando é bem cuidado, ele responde. E o mais surpreendente é que isso pode acontecer em qualquer idade, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. O que muitos não sabem é que o cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou seja, ele pode criar novas conexões, fortalecer áreas da memória e até recuperar funções que estavam adormecidas. Mas para isso, ele precisa de um ambiente certo, bons hábitos, desafios leves e escolhas que estimulam, não que sobrecarregam. Hoje, você vai descobrir 7 hábitos simples, mas incrivelmente eficazes para despertar sua mente. São atitudes que vêm sendo estudadas em universidades como Harvard, o FMG e o CLA, e que já mostraram resultados em milhares de pessoas ao redor do mundo. Você vai ver que não é preciso remédio, nem fórmulas milagrosas. Basta entender o que o seu cérebro precisa e oferecer isso com constância, carinho e inteligência. Fica comigo até o final porque sua mente não está envelhecendo. Ela só está esperando ser despertada. Vamos começar? Número 1. Caminhadas leves ativam a memória. Se você acha que precisa de exercícios intensos para cuidar do cérebro, saiba que a ciência diz o contrário. Caminhadas leves, feitas com regularidade, são capazes de aumentar o volume do hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória e pela aprendizagem. Um estudo realizado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, acompanhou pessoas acima dos 60 anos que passaram a caminhar 3 vezes por semana por apenas 30 minutos por dia. Em poucos meses, essas pessoas apresentaram melhorias no foco, na clareza mental e até na disposição emocional. O motivo é simples. Ao caminhar, você ativa a circulação sanguínea e melhora o fluxo de oxigênio no cérebro. Esse oxigênio alimenta os neurônios, favorece a criação de novas conexões cerebrais e até ajuda a eliminar toxinas que prejudicam a memória. Além disso, caminhar libera endorfinas e reduz o hormônio do estresse, o cortisol, que, quando elevado por muito tempo, danifica áreas do cérebro ligadas à concentração. Dona Elvira, de 71 anos, passou boa parte da pandemia sentada, sem vontade de sair. Começou a sentir a mente mais lenta, esquecia onde guardava as coisas e dizia que se sentia meio desligada do mundo. Foi a neta quem sugeriu um passeio no quarteirão depois do almoço. No início, ela relutou, mas em menos de 2 semanas já se sentia diferente. Dizia que a cabeça estava mais leve, o humor melhor e que dormia com mais facilidade. Caminhar não é só bom para o corpo, é um presente diário para o cérebro. Não precisa ser em ritmo acelerado, nem por grandes distâncias. Basta colocar um sapato confortável, escolher um horário tranquilo e dar esse passo por você. E me conta, você tem o hábito de caminhar pelo menos 3 vezes por semana? Se sim, digita o número 1 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Vamos seguir em frente? Número 2. Conversas profundas protegem o cérebro. Pode parecer simples, mas conversar com alguém, de verdade, com atenção, escuta e troca, é um dos hábitos mais poderosos para manter a mente ativa e protegida contra o declínio cognitivo. 1. Estudo da Harvard Medical School, que acompanhou adultos por mais de 70 anos, mostrou que pessoas com vínculos sociais fortes e conversas regulares apresentam menor risco de desenvolver Alzheimer e outras formas de demência. O cérebro humano precisa de estímulo, e o ato de se comunicar ativa várias áreas ao mesmo tempo: memória, linguagem, emoção, empatia, raciocínio e até coordenação motora. Conversar exige que a gente se lembre de histórias, use palavras certas, organize pensamentos e interprete reações. É como uma academia mental. E o melhor, sem custo e disponível todos os dias.
Seu Antônio, de 75 anos, ficou viúvo pouco antes de se aposentar. Mesmo com filhos por perto, ele passou a se isolar. Dizia que não queria incomodar e que ninguém tem tempo para ouvir velho. Com o tempo, começou a esquecer datas, nomes e até se confundia com compromissos simples. A família ficou preocupada, mas tudo começou a mudar quando ele entrou em um grupo de leitura no centro de convivência do bairro. Ali ele conversava, contava causos, trocava ideias. 2 meses depois, a memória parecia outra. Ele mesmo disse: a cabeça voltou a funcionar. Era só falta de uso. A ciência confirma. Solidão adoece o cérebro. Conversar, rir, escutar e partilhar são formas poderosas de manter a mente jovem e ativa. Que não precisa de assunto difícil. Até uma boa prosa na padaria ou uma ligação semanal já fazem diferença. Você costuma manter conversas profundas, mesmo que curtas, durante a semana? Se sim, digita o número 2 aqui nos comentários, para eu saber que você está acompanhando e aproveitando esse momento. Se você acredita nesse conteúdo e quer ajudar o canal a continuar, clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo. Esse apoio faz toda a diferença. E se quiser dar um passo a mais, torne-se um guardião da saúde. Por apenas R$ 7,99 por mês, você recebe um PDF exclusivo todo mês, com dicas, receitas e orientações práticas para viver com mais saúde. É só clicar no botão "Seja membro". E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora, deixar seu like e compartilhar com alguém que também merece despertar a mente. Vamos seguir em frente. Número 3. Aprender algo novo forma novas conexões neurais. Uma das descobertas mais fascinantes da ciência é que o cérebro humano nunca para de aprender. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, ele continua capaz de criar novas conexões, fortalecer áreas esquecidas e até desenvolver habilidades que nunca foram exploradas. Esse processo é chamado de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar. E a melhor forma de ativá-la é aprendendo algo novo. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que idosos que começaram a aprender instrumentos musicais, idiomas, pintura ou até mexer com celular e aplicativos apresentaram melhor desempenho cognitivo e maior motivação no dia a dia. O segredo está no desafio. Quando você se propõe a fazer algo fora da rotina, o cérebro precisa acordar, buscar novos caminhos e se adaptar. Dona Lourdes, de 68 anos, nunca tinha mexido em um computador. Achava que era coisa de jovem e dizia que não ia mais aprender nada novo. Mas um dia, por insistência da neta, decidiu fazer um curso de celular para a 3ª idade. Ali aprendeu a mandar mensagens, assistir vídeos, até fazer chamadas de vídeo. E mais do que isso, ela se sentiu capaz de novo. "Minha cabeça clareou", disse ela. "Parece que acenderam uma luz aqui dentro." E é exatamente isso que acontece. Quando você se propõe a aprender, o cérebro responde. Não importa o que seja. Cozinhar uma receita nova, aprender a desenhar, fazer palavras cruzadas, mexer no celular, tocar um instrumento, jogar dama, começar a escrever um diário. Tudo isso alimenta sua mente e faz com que ela permaneça ativa, viva e conectada com o presente. Você tem o hábito de aprender algo novo de vez em quando? Se sim, digita o número 3 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Vamos para o próximo. Número 4. Meditação reduz o estresse e clareia a mente. Muita gente ainda associa meditação a algo distante, complicado ou até espiritual demais. Mas a ciência mostra que meditar é uma das ferramentas mais poderosas para cuidar da mente, especialmente depois dos 60. A prática da meditação, mesmo por poucos minutos por dia, ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Quando o cortisol fica alto por muito tempo, ele começa a afetar áreas do cérebro ligadas à memória, à atenção e ao controle emocional. Um estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mostrou que idosos que meditam regularmente apresentam menos perda de massa cinzenta no cérebro, além de mais foco e clareza mental no dia a dia. E não é preciso sentar no chão de pernas cruzadas
ou ficar horas em silêncio absoluto. Meditar pode ser tão simples quanto fechar os olhos, focar na respiração por 5 minutos e deixar os pensamentos passarem como nuvens. Dona Neide, de 73 anos, sempre foi muito ansiosa. Vivia preocupada com os filhos, com as contas, com o futuro. Depois da pandemia, passou a ter crises de angústia e dificuldade para dormir. Foi numa palestra no posto de saúde que ouviu falar da meditação. No começo, achou bobagem, mas resolveu tentar. Sentava na cama, colocava uma música suave e apenas respirava por 10 minutos por dia. Em menos de um mês sentiu diferença. Menos tensão no corpo, mais calma e, como ela mesma disse, uma paz dentro da cabeça que eu nem sabia que existia. Meditar não exige esforço físico nem dinheiro. É só um momento de pausa, um presente silencioso para o seu cérebro. E os efeitos são profundos. Melhora o humor, diminui a ansiedade e aumenta a capacidade de concentração e memória. Você já experimentou meditar, nem que seja por alguns minutos? Se sim, digita o número 4 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Vamos em frente? Número 5. Jogos de palavras rejuvenescem o raciocínio. Pode parecer só um passatempo, mas jogos de palavras, como palavras cruzadas, caça-palavras, anagramas ou até charadas, são na verdade um verdadeiro exercício para o cérebro. Essas atividades ativam várias áreas do cérebro ao mesmo tempo: memória, linguagem, lógica, atenção e raciocínio rápido. E o melhor, fazem isso de um jeito leve, prazeroso e acessível a qualquer idade. Um estudo conduzido pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, mostrou que idosos que praticam palavras cruzadas com frequência têm desempenho equivalente ao de pessoas 8 anos mais jovens em testes de memória e raciocínio. Outro estudo, da Universidade Duke e da Universidade Columbia, demonstrou que esse tipo de jogo, quando feito com regularidade, ajuda a reduzir a atrofia cerebral, ou seja, evita o encolhimento natural do cérebro, que ocorre com a idade. E mais, também preserva-se a autonomia para realizar tarefas do dia a dia e melhora a clareza mental. Seu Miguel, de 78 anos, nunca gostou muito de celular nem de televisão, mas sempre teve o hábito de fazer palavras cruzadas todas as tardes, depois do café. Mesmo com o passar do tempo, continua com a mente afiada, lembra detalhes de conversas antigas e tem raciocínio rápido. A família brinca que ele tem memória melhor que a dos netos. E ele mesmo diz: enquanto tiver caneta e papel, minha cabeça continua funcionando. Além disso, estudos do Albert Einstein College of Medicine, nos Estados Unidos, mostram que o declínio de memória em idosos que praticam jogos de palavras demora até 2 anos e meio a mais para começar. E uma pesquisa da Monash University, na Austrália, revelou que esse hábito pode reduzir em até 11% o risco de desenvolver demência ao longo de 10 anos. Ou seja, essas atividades simples, muitas vezes subestimadas, ajudam a manter o cérebro mais jovem por mais tempo. E quanto mais consistência, melhor. O ideal é praticar esses jogos pelo menos 3 vezes por semana, como uma academia para o raciocínio. Você já tem esse hábito? Costuma fazer palavras cruzadas, jogos de memória ou desafios de linguagem no seu dia a dia? Se sim, digita o número 5 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Vamos continuar? Número 6. Alimentação rica em antioxidantes protege os neurônios. Você já ouviu a frase, você é o que você come? Pois saiba que quando se trata do cérebro, isso é mais verdadeiro do que parece. A alimentação tem um impacto direto na saúde dos neurônios e pode influenciar na sua memória, foco, humor e até na prevenção de doenças como o Alzheimer. Com o passar dos anos, nosso organismo acumula substâncias chamadas radicais livres. Elas causam inflamação e aceleram o envelhecimento celular, inclusive no cérebro. E é aí que entram os antioxidantes, compostos naturais presentes em certos alimentos que ajudam a neutralizar esses radicais livres, protegendo os neurônios e reduzindo o risco de declínio cognitivo. Estudos da Harvard T.H. Chan School of Public Health e da Mayo Clinic mostram que dietas ricas em antioxidantes,
como as encontradas em frutas vermelhas, vegetais de cor intensa, azeite de oliva, castanhas e chás, estão associadas a menor risco de perda de memória e maior preservação das funções cerebrais com o envelhecimento. Dona Júlia, de 70 anos, sempre teve dificuldade com concentração e esquecia facilmente onde guardava as coisas. Mas depois de participar de um grupo de nutrição no posto de saúde do bairro, começou a fazer mudanças simples no cardápio. Incluiu frutas como mirtilo e morango, passou a usar cúrcuma no arroz e trocou a margarina por azeite de oliva. Com o tempo, começou a notar que estava mais alerta, com a mente mais ativa e até dormindo melhor. Ela mesma disse: "Nunca imaginei que comida colorida podia clarear a cabeça." Entre os principais alimentos com poder protetor para o cérebro, os estudos destacam frutas vermelhas como morango, amora, mirtilo e uva roxa, vegetais verde escuros como espinafre, couve e brócolis, azeite de oliva extra virgem, rico em polifenóis, cúrcuma, açafrão da terra, que tem ação anti-inflamatória potente, nozes e castanhas, fontes de vitamina E, selênio e gorduras boas. Esses alimentos, consumidos de forma regular, ajudam a manter o cérebro oxigenado, protegido e nutrido, como se fossem um escudo natural contra o envelhecimento precoce. Você já inclui alguns desses alimentos na sua alimentação diária? Se sim, digita o número 6 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Vamos para o último. Número 7. Dormir bem reorganiza a memória e a atenção. Se tem um hábito que muitos subestimam, mas que é fundamental para manter o cérebro funcionando bem, é o sono. Dormir bem não é apenas descansar o corpo. É durante o sono que o cérebro organiza memórias, limpa toxinas e fortalece conexões neurais. Quando o sono é de má qualidade, leve demais, interrompido ou insuficiente, a memória sofre. A atenção diminui, o raciocínio fica lento e até o humor se altera. E com o passar dos anos, esse efeito se intensifica. O cérebro do idoso precisa de cuidado. E o sono é um dos pilares mais importantes para a saúde mental. Estudos do National Institute on Aging, EUA, e da Universidade de Stanford mostram que pessoas acima dos 60 que dormem entre 7 e 8 horas por noite de forma regular apresentam menor risco de demência e melhor desempenho em testes de memória e atenção. Durante o sono profundo, o cérebro literalmente varre toxinas acumuladas entre os neurônios, incluindo proteínas que estão associadas ao Alzheimer. Seu Elias, de 74 anos, dizia que dormir era perda de tempo. Ficava até tarde vendo televisão, cochilava no sofá e acordava várias vezes à noite. Com o tempo, começou a sentir a mente cansada, esquecia nomes simples e vivia irritado. Foi depois de conversar com um médico que decidiu mudar a rotina. Passou a dormir no mesmo horário todos os dias, desligava os aparelhos eletrônicos antes de deitar e trocou o café da noite por um chá calmante. Em poucas semanas, percebeu que acordava mais disposto, com a mente mais clara e a memória muito mais confiável. Para dormir melhor e proteger o seu cérebro, siga essas dicas. Crie um ritual de descanso, um horário fixo para dormir e acordar. Evite telas e luzes fortes por pelo menos 1 hora antes de dormir. Prefira refeições leves à noite. Use o quarto apenas para dormir, não para comer ou assistir TV. Experimente chás calmantes como camomila, melissa ou capim-cidreira. Dormir bem. Não é luxo, é necessidade. E é durante o sono que o seu cérebro trabalha para te manter saudável, presente e com a mente afiada. Você costuma dormir bem ou sente que seu sono anda prejudicado? Se sim, digita o número 7 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. A verdade é que sua mente não está condenada a envelhecer. Ela só precisa de estímulo, de cuidado e dos hábitos certos. Cada uma dessas atitudes que vimos aqui, caminhar, conversar, aprender, meditar, se alimentar bem, descansar e brincar com palavras, são como pequenos presentes diários que você oferece ao seu cérebro. E quando você se cuida, o resultado aparece mais clareza, mais presença, mais vida.
A ciência já mostrou que o cérebro é capaz de se renovar até o fim da vida. Não importa quantos anos você tem, sempre é tempo de despertar a mente. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma e se sentir no coração, considere apoiar o canal clicando no botão "Valeu demais" aqui embaixo. É uma forma de ajudar esse trabalho a continuar levando informação séria, acessível e com carinho para quem mais precisa. E se quiser dar um passo a mais, torne-se um guardião da saúde. Com apenas R$ 7,99 por mês, você apoia o canal e ainda recebe um PDF exclusivo todo mês, com dicas práticas, receitas naturais e orientações para viver com mais saúde e lucidez. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. E claro, escreve aqui nos comentários qual desses 7 hábitos você já pratica, ou qual deles você vai começar hoje mesmo. Este conteúdo tem embasamento científico e as referências dos estudos estão listadas na descrição do vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.